Salmo 126. Lemos como a guia do Espírito Santo. Amém. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Bem, está entre nós a palavra de Deus. Orando agora, pedindo ao Senhor que nos traga entendimento e que Ele possa falar com os corações. A Bíblia diz que até o pardal encontrou ninho para sua prole, quando Deus assim permitiu. E esta noite não será diferente. Eu creio que o Senhor nos abençoará com a sua palavra. Pedimos ao Senhor que Ele possa nos dar entendimento e sabedoria para compreender o texto. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este é um lamento de uma comunidade que lembra um período. Essa comunidade aqui é o povo, é um conhecido salmo, onde o povo está em um romanjo, ou melhor, em uma romaria, é isso mesmo, indo adorar ao Senhor no templo de adoração. Isso é um cântico de peregrinação. Quando falamos peregrinação, ele vai fazer que nós nos lembramos a caminhada. Peregrinação é o andar de alguém, a caminhada de alguém. E aqui é de uma comunidade. O povo está indo adorar ao Senhor. Este cântico lembra um período passado, um lamento, que Deus demonstrou misericórdia para o seu povo, o povo que Ele escolheu, e pede uma nova demonstração de misericórdia. O salmo aqui, irmãos, ele não especifica qual foi o ato de misericórdia, nem a situação de crise, mas a gente sabe muito bem que esse salmo dá a entender que é um povo cativo. Acredita-se muito que este salmo, quem provavelmente tem escrito foi Davi, e eles estão recordando a restauração de um tempo passado em Sião. O salmo começa com a recordação de algum fato passado em que Deus restaurou a sorte de Sião, e essa grande misericórdia nós vamos aqui imaginar quando diz assim, ficamos como quem sonha. Este salmo faz lembrar algo de nossa vida, irmãos, que no momento mais difícil da nossa vida parece até um sonho. Tanto a ruína, a derrota, como depois a realidade aonde recebemos vitória. Nós, quando estamos vivendo em um momento bom de nossa vida, e caímos, melhor dizendo, estamos em um momento bom de nossa vida e de repente tudo aquilo desmorona, então nós vamos pensar, peraí, será que eu estou sonhando? Será que tudo isso que aconteceu ao contrário é só um sonho e daqui a pouquinho eu vou acordar disso? Então dá uma exemplificação de que esse povo agora está fazendo ao contrário. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, dá expressão aqui a entendimento, a mim e a você, que eles já se acostumaram, estavam se acostumados com o prejuízo. Estavam acostumados a viver aquela vida de opressão. Estavam acostumados a viver aquela vida de miséria, de desgraça, aonde tudo estava dando errado. Então a impressão, o entendimento que se dá aqui é que eles acostumaram com o sofrimento. E quando Deus restaurou a sorte deles, agora Ele vai dizer assim, então agora nós ficamos como quem sonha. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Há tanto tempo atrás, ou pouco tempo atrás, nós estávamos num cativo, dá a impressão que este salmo, eu posso entender assim, que eles estão sendo gratos pela libertação do cativeiro.
Nós estávamos tão acostumados com tudo aquilo e de repente Deus restaurou a nossa sorte. Então é mais ou menos aquele texto que alguém diz assim: me belisca aqui para ver se isso é verdade, dá um chacoalhão em mim para ver se isso é verdade. A gente estava tão acostumado com tudo aquilo e a gente estava até se encaixando. Às vezes, irmãos, esse salmo é um salmo, claro, que anuncia Jesus, a graça de Deus em nós, mas trazendo para o nosso lado pessoal, nós vamos compreender que de fato a gente acaba se acostumando com as dificuldades e que não deveria ser assim. A gente acaba se adaptando à opressão, nós acabamos se adaptando aos costumes que nos fadigam e nós acabamos nos acostumando porque nos acovardamos a dobrar a manga da nossa camisa, a nos preparar, a nos ataviar, irmãos, e encarar as realidades do fato e falar: não, eu não posso aceitar essa vida para mim, eu não posso admitir, Deus não quer isso para mim, Deus não quer o sofrimento de ninguém. Mas nós nos acovardamos, irmãos, e acabamos que por sua vez acostumar com aquela vida oferecida a nós, com os pratos que o diabo oferece a nós. Então falamos: tá tudo bem, é isso que Deus quer para mim. Não, Deus não quer o seu sofrimento, Deus não quer o meu choro, Deus não quer a minha lágrima, Ele não quer o meu lamento. Se Ele quisesse isso, Ele não tinha dado o seu Filho como sacrifício humano para que nós tivéssemos vida eterna. Não, irmãos, não. Deus queria sim que de fato nós pelejássemos de nossa vida, pois crente não está numa bolha, você não está livre, não está desimpedido de ficar desempregado, de passar necessidades. Nós estamos livres da doença? Não, nós vamos ficarmos doentes, nós vamos desentender com os nossos amigos, com os nossos familiares, teremos problemas na igreja. Paulo, nas igrejas da Ásia, da Macedônia, enfim, quantos problemas na igreja tinha? Todos nós temos problemas na igreja, mas o que nós não devemos é nos acovardar e aceitar aquilo, irmãos. Nós não devemos aceitar as coisas que se levantam contra a nossa vida e nos acostumar. Não, eu preciso ficar aqui, e a sua vida vai passando 10, 20, 30, 50 anos naquela mesma lástima. Daqui a pouco você encontra a pessoa como está, na mesma situação, vivendo os mesmos problemas, e passamos pela vida. Eu tinha um amigo que dizia bem assim: passamos a vida como espectros de vida, ou seja, só expectativa, um dia vai mudar, um dia vai se transformar, e nunca muda. E você vive nessa mesma situação. Você acha que Deus quer o sofrimento nosso? Não quer o sofrimento nosso, de maneira alguma. Então dá para entender aqui que eles de fato, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião aqui é expressado como Jerusalém. Quando Deus restaurou a Jerusalém e eles puderam olhar para o templo novamente restabelecido, Deus preparando as coisas, Deus modificando a situação e o cenário da vida de cada um, ficaram como quem sonha. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, viver somente sonhando e não termos atitude, não voltarmos ao Senhor, não entregar a nossa vida ao Senhor e não agir de acordo com a sua palavra, não há edificação espiritual, não há edificação material, irmãos. Nós nos acostumamos. Deus está dizendo pela palavra: pare de aceitar todo não para a sua vida, pare de aceitar a opressão, para de aceitar as caras carrancudas, para de aceitar essa vidinha às vezes medíocre que nós vivemos. Crente não é obrigado a viver uma vida medíocre, não, irmãos. Quantos nós vemos aí de relacionamentos opressores, coisas que nós vivemos, irmãos, que a pessoa tem medo de voltar para casa. Eu não posso dizer aqui por permissão da plataforma, não pode, mas você sabe o que está querendo dizer. Medo de voltar para casa, eu só tenho isso aqui, e por um prato de comida eu faço qualquer coisa aqui, eu aceito qualquer coisa. Não, Deus não fez nós para vivermos nisso, aleluia. Deus não fez, existem leis que defendem isso. Quantos de nós vivemos oprimidos em um lugar e achamos que ali não, irmãos, enquanto há tempo, vai preparando a sua casa, vai arrumando a sua vida e na primeira oportunidade saia disso. Deus não quer que nenhum de nós vivemos oprimidos, aleluia. Esse texto é bem claro, irmãos, e Deus deu a eles, mesmo debaixo daquela, antes da opressão, antes de eles serem transformados em cativos e escravos da Babilônia, irmãos, Deus deu a oportunidade deles se arrependerem, mas não se arrependeram.
A mesma oportunidade Deus está te dando hoje, para que eu e você olhamos para todo o cenário da sua vida. Será que de fato, como crente, você só merece isso, irmãos? Não que nós somos merecedores. O fato de dizer merecemos a felicidade consciente em Cristo, mas não. Às vezes nem conseguimos nos levantar. Quantas irmãs que estão aqui que vivem isso, irmãos que vivem isso, até mesmo dentro da sua própria igreja, da sua própria comunidade, dentro do seu trabalho, irmãos. Quantas pessoas que aqui, olha, eu não posso dar um mau testemunho. Dar mau testemunho é sofrer, irmãos, e ficar naquela mesma situação quando tem leis que te amparam, quando tem coisas que te ajudam, pessoas que podem estender as mãos e você está lá só esperando a entrega nas mãos de Deus. Até quando, irmã? Até quando, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Às vezes Deus precisa nos despertar e fazer nós acordarmos, preparar a nossa vida, irmãos. Sabe, quando eu olho para Abrão, quando Deus disse assim para ele: olha, Abrão, uma voz disse a ele: Abrão, sai de meio da sua parentela. Deus estava dizendo aqui nesse meinho aqui, Abrão, no meio dessa gente você não vai para frente não adianta, tem muita sanguessuga. Eu posso pensar que era isso, muita gente vai se aproveitar de você. Meu Deus do céu, Deus precisa falar mais o que para nós? Às vezes, irmãos, nós ficamos estagnados no mesmo lugar, travados no mesmo lugar, não tem posteridade, não tem prosperidade, não tem mudança de vida, e ficamos acostumados com aquele mundinho. Não, no nome de Jesus, acorda, igreja. Tem hora que tem momentos, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, pelo maior pensador de todos os tempos, um homem super inteligente que Deus deu a ele pelo Espírito Santo: há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de ajuntar e também há tempo de espalhar, há tempo de deitar e há tempo de levantar, há tempo de rasgar, há tempo de corzer, há tempo de deitar, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar-se de abraçar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Mas nós ficamos naquele mundinho, sonhando, esperando, e não nos mexemos. Deus está dizendo pela sua palavra que eu e você possamos refletir no momento em que você está vivendo hoje. Porque viver só de sonho, irmãos, para Deus, irmão, promessa é realidade. Nós sonho, irmãos, quem adianta sonhar e se nós não tivermos atitude, não começar a pegar uma caneta e um papel e começar a colocar as coisas em prática e falar: Senhor, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo, uma logística da nossa vida. Quando nós acovardamos, irmãos, e nos assentamos sobre uma pedra, como aquele homem fez quando foi o sucessor de Moisés, Josué, irmão. Quando Deus encontra ele tinha tudo para deixar de lado, olhar para Deus e as suas promessas. Deus deu a ele um líder, Moisés, e tinha intimidade com ele. Como que Deus encontra Josué? Sentado à beira do caminho, desanimado. Então o Senhor olha para aquele homem e diz para ele: e aí? Você vai continuar olhando para esse povo padecendo no deserto e você aí curtindo o seu luto? Mas foi, talvez ele poderia dizer ao Senhor: foi só um sonho, a terra prometida, nós chegamos até aqui, esse povo aí que o Senhor está vendo tinha razão, quando virou para Moisés e falou bem assim para ele: olha, você tirou nós da terra lá para morrer aqui, agora o Senhor tirou nós de lá, colocou aqui, o líder morreu, nós não tem estratégia nenhuma, tem um campo enorme à frente, tem a cidade de Jericó, um muro gigantesco para derrubar. Olha o que o Senhor fez com nós, o negócio é nós pegar nossa malinha, colocar nas costas e voltar para lá e pedir misericórdia para Faraó. Isso é se o mar abrir de volta para nós atravessar. Está entendendo, irmão? Mas não, o Senhor chegou próximo dele: Josué, se esforça, anima, tem bom ânimo, se esforça, não se aparta o livro desta lei, Josué, mas antes medita nela dia e noite. Lá você vai encontrar força, você vai encontrar coragem, você vai encontrar proteção, você vai encontrar guia, auxílio, guarida, aleluia, lâmpada para os seus pés, Josué. Não dá para você ficar só sonhando. Era bonito no sonho, agora se transformou uma realidade, mas tem um muro para atravessar, precisa derrubar ele. Tem uma treva, tem uma cidade para conquistar, precisa entrar nela, Josué. Se levanta, olha para frente, aleluia. E assim ele fez. Quantos de nós que estamos aqui esta noite desta maneira, olhando para o nosso desafio e a realidade que um dia nós pensamos hoje só é um sonho?
A realidade que nós pensamos só é um desejo, que está longe das nossas mãos, de fato, está longe das minhas mãos e da sua. Mas se nós ficarmos parados no mesmo caminho, irmãos, a gente não vai cantar como esse povo. Você não vai louvar como esse povo. Aqui tem exemplo de fé. Não adianta eu vir aqui te encher de profetada quando a palavra está ensinando você a se mexer. Quando a palavra está ensinando nós a fazer algo, a termos atitudes, a não aceitar a opressão, não aceitar as pessoas que nos usam, não aceitar a nossa própria mente que nos condena, não aceitar a falácia do outro, não, irmãos, mas ir se mexendo, sabe, eu tinha um costume de ficar falando tudo o que eu fazia, o que eu planejava, e Deus tem me educado a não fazer mais isso, mas fazer em silêncio, ter as minhas atitudes em silêncio, e mesmo assim, de vez em quando desperta algo em mim, eu abro, falo para alguém, Deus está repreendendo isso, irmãos, o diabo não precisa saber, as pessoas não precisam saber os caminhos que Deus tem tomado em sua vida, mas faça, mas planeje. Tenhamos atitude, irmãos, viver só de sonho, que nunca se transforma em realidade, irmãos. Talvez se Deus olhasse para a nação, para toda esta terra, para a nação de Israel, e só falasse com o seu filho, olha, eu tenho, com os anjos, fizesse uma reunião, eu tenho intenção de restaurar esse povo aqui, eu tenho um sonho. Se ele não tivesse abrido a mão do seu próprio filho, ou aberto a mão de seu próprio filho, irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui, oh glória a Deus. Se o próprio Deus não tivesse entregado o seu filho aos homens, nenhum de nós estaríamos aqui. Se Deus não tivesse desde o princípio de todas as coisas aberto a sua fala e dizendo haja, nada teria acontecido. Tudo tem um princípio, e princípio é atitude, glória a Deus. Princípio é se locomover, se movimentar, se mexer, ter atitude, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Riso e júbilo têm diferença. Riso é aquilo que você faz sem ser espontâneo, acontece. Porque o seu coração se alegra, ele se farta, o seu coração ele está restaurado, há uma alegria profunda em que aquilo é expresso, é na sua face. E a nossa língua de júbilo, quando a nossa língua jubila, ela conta, ela fala, ela vai um pouco mais além, então é ela que tem a obrigação de dar voz ao coração, o sentimento do coração, a alegria, a felicidade do coração, agora vai dizer assim, eu nem acredito, aquele que estava retraído, aquele que estava de cabeça baixa, aquele que estava prostrado de cabeça baixa, agora começa a dar ouvido ao coração e interpretando através da fala, jubilando e dizendo assim, eu não me contento de alegria pelo que o Senhor tem feito sobre a minha vida. É como uma mulher que estava estéril e ela buscou a Deus a resposta e Deus deu a ela, e quando ela gerou, ela abre o seu coração de felicidade e grita para os quatro cantos da face da terra, Deus existe e me deu vitória para a sua glória. Hoje eu estou feliz pisando na cabeça da serpente, dizendo que Deus ouviu a minha oração, porque o coração está cheio e a língua jubila e conta alegria, aquilo que Deus fez. Irmã, tem coisas que nós devemos contar só depois que acontece, tem coisas que nós devemos falar só depois que Deus dá vitória, tem coisas que nós devemos falar só depois que Deus exalta, tem coisas que nós devemos contar só depois daquilo que fez o milagre, para a glória de Deus, e falando e testemunhando aquilo que Deus fez em nossa vida, porque tem gente que manifesta alegria quando você chora, tem gente que manifesta prazer quando você reclama, tem gente que manifesta prazer quando você está pisada, humilhada, está naquela situação de desemprego, não tem nada na sua casa, então o diabo bate palma. Deus está dizendo pela sua palavra, deixa a sua língua jubilar, quando Deus preparar e fizer aquilo que nós estamos esperando, irmãos, aquilo que você está aguardando, irmã, que você possa retrair para você o sofrimento, mas entregar a mão de Deus, como Paulo nos ensinou, orando em espírito, para que ele, com gemidos inexprimíveis, conte ao Senhor a sua necessidade, ao Senhor, pois eu e você cantaremos com alegria, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Esse é o júbilo da alma, esse é o júbilo do coração. De fato,
Estamos alegres porque o Senhor fez grandes coisas para nós. Ele restaurou a nossa sorte como torrentes do Negueb. Negueb é um lugar de areia, é um deserto. E nesse Negueb tem muitas montanhas, então fica um bom tempo sem chover. Quando chove, dá torrentes, o que acontece? Aquelas águas descem de cima das montanhas e vai arrastando tudo que tem. Torrentes de Negueb é isso. E quando vinha essa chuva, irmãos, ela arrancava todo aquele empecilho que estava na areia, muitos galhos, muita coisa seca, muita árvore seca. Então, quando passava aquela torrente, era torrente, e levava tudo que estava, limpava, ficava um ermo limpinho, daqui a pouquinho começava a brotar novamente. Negueb é um lugar de deserto, muitas montanhas, então restaurava tudo. A palavra de Deus é como torrentes de Negueb, quando ela entra no nosso coração. Talvez você chegou aqui esta noite como deserto, seco, cheio de galho seco, de árvores caídas, toda quebrada. Então a palavra chegou aqui esta noite como as torrentes de Negueb, limpando, levando toda a eira, arrancando toda a sujeira, preparando o caminho para o Senhor, preparando a sua alma, a sua vida, o seu coração, para que volte a crescer, a florescer novamente. É a palavra de Deus que faz isso, é Jesus que faz isso. As torrentes que vão limpando, é a torrente, a palavra de Deus que vai arrancando toda a sujeira, toda a podridão, todas as coisas do caminho, toda pedra, todo espinho, todos os galhos secos, vem podando a árvore, vem dando vida, aleluia. E esta noite é isso que a palavra está fazendo, pois diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós chegamos na presença do Senhor, chorando, pedindo ao Senhor que faça algo, e então desesperadamente as nossas lágrimas rolam, porque o sonho se transformou em um grande pesadelo. Mas quando nós prostramos o nosso coração ao Senhor em ato de humilhação e falamos com o Mestre, chorando, a própria palavra, pelo salmista Davi, vai dizer assim, que o choro pode durar uma noite e a alegria virá ao amanhecer, mas isso só acontece quando nós temos atitude, quando nós voltamos para a presença do Senhor. Eu estou, irmão, plantando, eu creio que estou plantando, e o Senhor me dará grandes vitórias em breve, eu creio, irmãos, mas eu fui repreendido pela palavra, o Senhor me pediu que tivesse atitude, e assim estou fazendo, me programando para a velhice, e comecei, faz pouco tempo, mas comecei, um mês e pouco, eu comecei a plantar para a minha velhice, e estou crendo que o Senhor me dará vitórias. E você, o que você tem feito? E não é só na parte profissional, dentro da sua família, não, é na parte espiritual, irmãos, é na parte espiritual também, irmãos. O que você tem feito? Como você tem semeado? Quanto do nosso tempo eu tenho sacrificado? Quanto do seu tempo? Quantas vezes da madrugada você se levantou para estudar, para buscar a palavra? O que você tem feito do seu tempo que sobra? O que você tem investido as suas finanças? O que você tem investido o teu tempo que sobrou dentro da sua família? No que você tem investido nas madrugadas, nas tardes de domingo, nas manhãs de um feriado? O que você tem feito, irmão, pensando para o progresso da sua família, para a felicidade da sua família, para o entendimento da sua casa, até para as bênçãos espirituais e materiais? O que você tem plantado? De que maneira você tem plantado isso? Lágrima não é só aquele que vai no Senhor chorando e se lastimando das suas prejuízos, não. Semear com lágrima, irmã, é ter que sacrificar o tempo livre para estudarmos, o tempo livre para buscar ao Senhor, o tempo livre para trabalhar um pouco mais, o tempo livre para se esforçar em algo para a nossa velhice, para a nossa família, irmãos. Semear com lágrimas, irmãos, é ter que reivindicar ou abdicar do tempo que nos sobrou para descansar, para dormirmos, para investir em algo para o nosso futuro. Glória a Deus, aleluia. Então esta palavra está dizendo assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Eu sei que essa mensagem também exemplifica o sacrifício da cruz, mas bem pregado e explicado que nós puxamos hoje, voltamos para o lado pessoal. Talvez o nosso sofrimento, aquilo que nós enfrentamos dentro da nossa casa, com a nossa família, nós esquecemos um pouco de nós e de nos preparar, e às vezes só damos valor naquilo que está entristecendo a nós, quando nós olhamos que de fato não é somente a isso. Trabalhar, semear, andando e chorando enquanto semeia, irmãos, também é fazer aquilo que às vezes nós nem queremos fazer, mas temos que fazer, por causa da nossa família, por causa dos nossos filhos. Quantos de nós aqui deixamos de viver a nossa própria vida por causa dos filhos?
deixamos de viver a nossa própria vida por causa do nosso casamento, às vezes, e com tanta lágrima, com tanta dor, nós valorizamos aquilo ali como se fosse que de fato é o primeiro ministério, de fato é. A nossa família, o casamento, foi instituído por Deus. E semeamos com tanta dor, às vezes, chorando, e vamos andando. Deus está dizendo assim, que com júbilo voltaremos trazendo os nossos feixes. Por quê, irmãos? Porque trabalhamos com honestidade, trabalhamos com aquilo que Deus nos ensinou, valorizando o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos. Às vezes estamos numa situação, irmãos, que você entra num ambiente e fala, meu Deus, eu não me sinto bem aqui, mas eu vou andando e chorando porque é isso que o Senhor me colocou, para isso que o Senhor me escolheu. O Senhor está dizendo assim, se essa causa é justa, claro que é. Porque trabalhamos, irmãos, e fazemos tudo para dar um testemunho fiel da graça de Deus, para que quando nós deitarmos o nosso corpo e a nossa mente num travesseiro, o nosso corpo em uma cama, nós possamos pensar assim, Senhor, que o escândalo não venha de mim, mas que a sua palavra possa se cumprir em mim, Senhor. Eu tenho me sacrificado, eu tenho sido zeloso. A palavra zeloso é especial de boas obras, a palavra zeloso é isso. Zelar pelas coisas de Deus, zelar pelo bom comportamento, zelar pelo testemunho, zelar pela palavra de Deus, para que ela se cumpra em nós. E de fato, irmãos, Deus não tem ninguém aqui por verdadeiro mentiroso ou mentiroso como verdadeiro, não, ao tempo de todas as coisas Ele vai expondo as coisas, e bem-aventurado é aquele que semeia com o coração puro, irmãos, e que se sacrifica para que a sua carne não sobressaia, e que ele faça de todo o seu coração para que não manifeste nele o seu desejo próprio, mas a própria vontade de Deus, aleluia. Então há para nós uma promessa aqui, que colheremos feixes grandes, robustos, fartos. Esta é a mensagem para esta noite, que você possamos meditar nesta palavra. O que tem te trazido aqui? Sonhos? Somente sonhos? Deus está devolvendo para nós assim, então tem iniciativa, para que ele se transforme em realidade. Não dá para ficar parado no mesmo caminho. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.